Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã, hoje, sexta-feira, 22ª semana do Tempo Comum. A Igreja nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez presenciamos o embate entre os mestres da lei, os fariseus e Jesus. E hoje o conflito gira em torno do jejum, pois os discípulos de João Batista, como também os discípulos dos fariseus, jejuam com frequência. Eles jejuavam 2 vezes por semana. A lei de Moisés pede que se jejue 1 vez por ano, e eles, de forma exagerada, cumprem a lei fundamentada apenas em detalhes, em atos exteriores. Acham estranho porque Jesus, com os discípulos, não jejuam com tanta frequência. E é interessante sabermos que Jesus não é contra o jejum. Inclusive, Nosso Senhor recomenda o jejum. Ele, quando estava no deserto, foi o primeiro penitente, podemos dizer assim. Ele não tinha pecado, mas ele assume a nossa condição de pecador. Para erradicar o pecado, ele o assume. E no deserto, nosso Senhor jejuou durante 40 dias e 40 noites, para lembrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus também recomenda que quando se jejuar, não se deve ter o rosto sombrio. Os fariseus hipócritas faziam isso, ficavam tristes. Inclusive a palavra jejum no hebraico significa luto, tristeza. E Nosso Senhor diz: olha, quando jejuarem, unjam a cabeça, lavem o rosto, para que vocês não sejam percebidos pelos homens, mas só o Pai que está no céu percebe. E o jejum só tem sentido quando está a serviço também da caridade. E Jesus vai relatar no Evangelho de hoje que quando há festa, não se jejua. Por isso que diz Nosso Senhor: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Os convidados de um casamento, se jejuassem no dia da festa, seria algo extremamente deselegante. Quem é o noivo? É o próprio Cristo. Jesus veio desposar a humanidade e ele compara a sua vinda como uma festa de casamento. Então, seria algo extremamente estranho estar jejuando onde se deve comer e beber. E nos diz Nosso Senhor: mas dias virão em que o noivo será tirado, ou seja, esse noivo será morto. Na sexta-feira da paixão será crucificado. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Aí sim tem sentido o jejum. E para ilustrar esse embate entre a lei antiga e a lei nova, a lei antiga é fundamentada no peso, no moralismo, no fardo, no jejum exagerado. Quando se deveria jejuar apenas 1 vez por ano, eles jejuam 2 vezes por semana, os fariseus no caso. Enquanto que a lei nova é fundamentada em quê? Na alegria, na festa, no banquete. A lei nova trazida por Jesus Cristo. Então Jesus contou-lhes ainda uma parábola: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Compreendamos a parábola. Muito simples, algumas pessoas acham muito difícil, mas não. Vejam bem. O retalho de roupa nova é o Evangelho, é a mensagem de Jesus Cristo, é a mensagem da misericórdia, da alegria, do amor incondicional, do carisma,
daquilo que Nosso Senhor veio trazer, do perdão, da festa. Então, a roupa nova é a mensagem trazida por Jesus Cristo. Enquanto que o remendo em roupa velha, ou seja, a roupa velha é o quê? É o judaísmo, é a lei caduca, a lei que se fechou à mensagem nova trazida por Jesus Cristo. Muitas vezes nós podemos ser cristãos remendados, podemos até trazer remendos e roupa nova, ou seja, algumas características do Evangelho, algumas características da vida cristã, porém estamos fundamentados ainda, alicerçados na lei antiga, na lei do pecado. E Nosso Senhor não quer que nós sejamos remendados. É importante que tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo, como diz o próprio São Paulo, revesti-vos de Cristo. Tiremos a roupa antiga, a roupa do pecado, a veste que não condiz com a roupa nova. Seria muito estranho eu estar com uma roupa velha e pegar um remendo da roupa nova e tirar um remendo da roupa nova, eu iria ao mesmo tempo estragar a roupa nova e, consequentemente, estragar a velha, porque iria se rasgar o remendo da roupa nova, iria rasgar a roupa velha. Então, o que é que Nosso Senhor está dizendo? Não se pode misturar a lei antiga com a lei nova. Não se pode misturar a mensagem trazida por Jesus Cristo com a mentalidade do mundo. Trocando em miúdos, ou seja, a mensagem de Jesus é o seguinte: amai os vossos inimigos. A lei antiga dizia, olho por olho, dente por dente. Então, é impossível se conceber a lei nova de amar o inimigo com a lei antiga, a lei do talião, por exemplo, que é olho por olho, dente por dente. Então, para que eu possa vivenciar a lei nova trazida por Jesus Cristo, é importante que eu me despoje da veste antiga. Que bela mensagem de Jesus. Não sejamos cristãos que vivem apenas uma dimensão exterior do cristianismo. E ainda diz Nosso Senhor, ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. É o mesmo raciocínio. Ninguém coloca o Evangelho, a lei da salvação, da misericórdia, do perdão incondicional, em odres velhos, numa mentalidade caduca, fechada, numa mentalidade que não está aberta à salvação. O que são os odres? Odres, na verdade, se tratava de um recipiente feito de pele de cabra para se colocar tanto água como também vinho. Então, quando se colocava um vinho novo em odres velhos, o vinho fermentava e comprimia o odre velho, que não possuía elasticidade e, consequentemente, o vinho novo romperia o couro, ou seja, romperia o odre antigo, que, não possuindo elasticidade, se rompe. Então, é com essa mentalidade, com essa parábola, que Nosso Senhor explica que é importante que nós nos revistamos do homem novo. Santo Inácio, comentando esta passagem nos exercícios espirituais, ele conta a história de dois homens que roubaram dinheiro, mas ao mesmo tempo queriam se reconciliar com Deus, viver a vida cristã, porém não devolviam o dinheiro. Ou seja, queria a lei nova, porém ainda com o dinheiro dos outros. Então, quando nós que estamos na igreja, maltratamos o irmão, as pessoas que trabalham conosco e que convivem conosco, então significa que nós estamos colocando remendo novo, que é o Evangelho, em vestes velhas. Não vai adiantar. É importante que nós usemos de misericórdia com as pessoas que estão ao nosso redor, que sejamos homens e mulheres novos,
para receber a lei nova do amor, que sejamos odres novos para recebermos o vinho novo trazido por Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.